E se você começasse a ser perseguido por imagens NFT amaldiçoadas, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando sobreviver e se livrar de maldições antigas. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar as imagens demoníacas. Em NFT, imagens malditas. Esse cara vai se ferrar mais que o Neymar por conta de uma NFT. Enquanto um casal está voltando de uma festa e conversando sobre como foi a noite, a Su vê uma sombra passando à distância e fica completamente assustada, sem conseguir descrever o que viu. Isso deixa o Mark confuso pra caramba, já que ele não viu nada. Mas como a Su tem certeza de que viu uma sombra bem alta passando por ali, ela pede pra eles irem embora por outro caminho. Uma ideia que o Mark não curte nem um pouco, levando em conta que demoraria muito tempo se os dois não cortassem caminho pelo parque. Por isso ele menciona que a namorada agiu estranhamente a noite toda e pergunta o que tá rolando. Então a Su fala que o cara provavelmente pensará que é besteira e conta que a amiga dela, a Bonnie, mostrou uma imagem assustadora de NFT. Vendo isso, o Mark pergunta se a namorada caiu em algum scan da internet e diz que essa parada de NFT é uma furada. Porém a Su explica que a Bonnie e várias outras pessoas estão fazendo muita grana com esse tipo de coisa. Só que o que importa de verdade é que a Bonnie ganhou essa imagem NFT de alguém e depois deu pra ela, algo que nenhuma das duas viu problema. Só que mais cedo, a Bonnie ligou pra bater um papo e falou que a imagem é amaldiçoada. Isso tudo enquanto agia de uma maneira bem estranha. Fora isso, a jovem contou que existem dezenas dessas imagens amaldiçoadas e que elas estão sendo compartilhadas online. Depois disso, a Bonnie desligou a chamada e a Su não conseguiu mais entrar em contato com ela de jeito nenhum. O Mark até fala que isso é normal, já que é uma noite de sexta-feira em Londres e a Bonnie provavelmente está doidona por aí. Mas a Su fala que não é assim e que a amiga realmente parecia assustada. O problema é que ao falar isso, a Su se afasta um pouco do Mark, então ela escuta um barulho estranho, olha pra trás e vê que o namorado desapareceu num piscar de olhos, deixando apenas uma bota pra trás. Aí a Su escuta alguns gritos bizarros e assustadores vindo do matagal e sai correndo dali para tentar fugir. Só que por algum motivo, ela para no meio da rua, dá uma olhada na imagem amaldiçoada e acaba sendo alcançada pelo monstro, que a finaliza de uma maneira brutal. Em paralelo a isso, um grupo de amigos faz um brinde ao Kit, que é trader de cripto, e aparentemente encheu os bolsos. Só que aí o Dan, o chorão da mesa, transforma o brinde num velório, reclamando da crise de 2008, de como os millennials são a geração com mais estudos e mais mal paga da história, e de como os riquinhos da Gen Z já nascem ganhando mais que ele. Como se essa festa já não fosse ruim o bastante, o cara ainda puxa o clima lá pro chão com todo esse chororô, até o Ness cortar o cara, dizendo que ele não seria tão amargo se tivesse comprado Bitcoin quando teve a chance. E no meio desse chororô todo, a Sarah joga real, dizendo que o dinheiro de verdade hoje não tá mais em cripto, e sim nas NFTs. Antes que o James consiga entender direito essa parada de NFT, a Cassie e a Julia chegam, e por incrível que pareça, o clima dessa porcaria consegue piorar, porque a Cassie é a ex do James, e o namoro terminou mal. Aí todo mundo entra naquela dança sem graça de fingir que tá tudo bem, que todos são adultos, e que essa podreira dessa noite vai ser tranquila. No meio disso, a Sarah comenta que o James foi demitido na pandemia, e a Julia solta que ele mereceu, por ter escolhido trabalho no lugar da namorada. Nessa hora, o Ness aparece, e chama a Julia pra conversar. Depois, a Cassie e o James sentam no sofá, e tentam quebrar o gelo conversando sobre os últimos meses. E logo, o grupo volta a zoar o James por não entender nada de NFT, o que pra esse povo é quase mais importante que respirar. Sério galera, essa cena aqui é simplesmente amaldiçoada. Eu até achei que esses caras iam anunciar alguma coisa pra eu comprar, mas a Cass também revela que é fã das artes de NFT, o que surpreende o James, já que a ex nunca foi de se arriscar. Aí o Kit explica que cripto é tipo ação com esteroide, e NFT é cripto com coisa ainda mais pesada, e conta que já lucrou mais de 7 mil libras com isso. Mas o Dan, o chorão de plantão, revela que pagou 800 libras em 2 JPEGs, que o influencer mandou comprar, e que hoje vale uns 60 conto. Os amigos explicam que o erro foi comprar junto com a manada, que o segredo é entrar antes dela e vender antes do tombo, enquanto a Cass tenta falar que nem todo projeto é golpe, que tem uns com uma comunidade de verdade por trás. Ouvindo isso, o James pergunta o que ele precisa fazer se hipoteticamente quisesse entrar nesse mundo de NFTs, e faz os amigos dele ficarem extremamente animados em ajudar o cara a comprar a primeira NFT. E eu vou falar pra vocês galera, essa é a pior festa que eu já vi. Parecia que eles nunca iam parar de falar dessa porcaria de NFT. Eu acho que ninguém gostou tanto assim dessa porcaria. E apesar do Dan não estar com vontade de continuar perdendo grana, ele acaba sendo convencido pelos amigos, que falam que essa é praticamente uma chance única e passageira de botar uma graninha no bolso. A partir disso, o James começa a ser ensinado sobre criptomoedas, carteira criptografada, pessoas que são boas pra ele seguir e como funciona a identificação de NFTs. Aliás, o Dan também decide entregar de graça pra ele as NFTs que ele tinha comprado. A Cass também tenta falar pra ele sobre as comunidades dos projetos, porém o cara não presta atenção em nada e só fica olhando pro rosto da ex-namorada, deixando até bem claro que alguém ainda não superou o negócio. Durante essa aula maldita, sério, essa galera aqui é tipo um vegano tentando te convencer a não comer carne. Mas
Mas enfim, o Kit recebe 7 NFTs macabras de uma pessoa aleatória. Ele conta pro resto dos amigos sobre essas imagens e fala que eles são da coleção Crypto Horrors. Na hora em que a Sarah escuta isso, ela fica bem animada e explica que todas as pessoas desse meio estão falando sobre isso, pois aparentemente elas são imagens amaldiçoadas de verdade. E mesmo sendo um projeto bem underground, a comunidade NFT está falando sobre as imagens, porque só existem 666 delas, e elas são enviadas aleatoriamente para pessoas por meio de uma carteira desconhecida, fazendo com que você fique amaldiçoado. Só que como ninguém ali acredita nisso, a Sarah conta que já viu vários vídeos de pessoas jurando que foram amaldiçoadas, e avisa que se o Kit ficar muito tempo com essas imagens, ele começará a ver e ouvir coisas, tanto que ela sabe de pessoas que morreram de repente após receberem os NFTs. Ouvindo isso, a Cass fala que está ficando assustada de verdade e resolve ir embora. Mas antes disso, o Kit brinca dizendo que vai passar a maldição para os amigos e envia uma imagem para cada um do grupo, algo que não deixa o Ness nem um pouco feliz, pois ele acha que ficar interagindo com o airdrop de uma carteira anônima pode ser perigoso e acontecer roubo de informações. Aí com as imagens distribuídas, eles falam qual NFT cada um deles recebeu, e a distribuição ficou: o Kit com a mulher cobra, a Cass com o Wallcrawler, o James com as gêmeas siamesas, o Dan com o invertido, a Julia com a cabeça flutuante e o Ness com a loira nariz de algodão. Ok, galera, sinceramente até eu tô começando a me perguntar de onde que eu tiro essas porcarias de filmes. Mas agora que eu assisti essa desgraceira, todo mundo vai sofrer comigo. Pra iniciar as coisas, eu vou ter que falar um pouco sobre NFT, caso você não saiba o que é ou tenha apagado da sua mente. E sim, isso aqui existiu, não foi um delírio coletivo. Bom, pra umas pessoas foi, né? Mas eu vou tentar explicar brevemente essa nojeira aqui. E sim, eu vou explicar de um jeito bem básico, porque eu não quero que esse vídeo aqui vire aquela festa porcaria deles. Mas então, NFT não era apenas uma imagem. Aqueles JPEG eram registrados na rede blockchain, com um recibo numerado que aponta para cada arquivo, que aí indicava que aquele token era seu. Então o esquema ali era que você era o dono do token que aponta para a imagem, e não da imagem que você pode facilmente copiar. E sim, falando tudo isso em voz alta, mostra que o negócio era bem idiota, né? Afinal, qual é o sentido de gastar uma fortuna numa imagem que pode ser facilmente copiada, né? Muita gente falou isso na época, e bom, as NFT estão praticamente enterradas hoje em dia. Então pensa na NFT como um tipo de número de série de algo que você compra, como uma TV, por exemplo. Só que o número de série da TV tem alguma utilidade. E lá em 2021, isso aqui virou uma febre danada no mundo cripto. E sim, esse filme aí tá só uns 5 anos atrasado. Todo mundo já esqueceu dessa porcaria. E a minha teoria é que essa merda era um projeto aleatório desse bando de desocupado. Os caras engavetaram, e aí alguém achou essa desgraça numa mudança e resolveu publicar. Afinal, hoje em dia, qualquer lixo vira filme. E eu só tô falando tudo isso porque vocês não imaginam a tortura que esses primeiros minutos foram. Sem brincadeira nenhuma, galera. Pareceram horas. Eu achei que nunca mais ia sair daquela roda de conversa maldita. Mas voltando ao assunto, se tem uma coisa que acontece no mundo cripto, galera, é esquemas fajutos. Eu acho que eu já falei pra vocês, né? Eu já tive um Bitcoin. Na época que valia uns 5 mil reais. Faz tempo, hein? E bom, eu não fui mão de diamantes como essa galera fala. E esse um Bitcoin virou história. Ele passou pra mão de outras pessoas, se é que vocês me entendem. Porque como eu falei, o mundo cripto é cheio de golpes. Desde sites falsos que prometem que você vai duplicar os seus Bitcoins em alguns meses, até os famosos Pump and Dump, que foi no que o Dan caiu. Esse é quando um ativo é recomendado por algum influencer, e a galera empurra o preço lá pro alto. E aí você que descobre depois, entra nessa furada, e ela despenca bem na hora. Com certeza você conhece alguém que se ferrou nisso aí. Eu já perdi as contas de quantas madrugadas eu dormi mal, por causa de criptomoeda porcaria. E naquela época, um vizinho meu vendeu um carro pra pôr em um site. E bom, o cara teve que andar a pé por um tempo. Pra vocês terem ideia, eu já vi site que os caras contrataram um ator pra fazer vídeo no YouTube divulgando o esquema. Então, muita coisa no mundo cripto é puro esquema de pirâmide. Tem gente que faz grana com isso, mas não é pra todo mundo. Eu mesmo já fiz, mas foi com paciência, e não tentando dobrar minha grana rapidamente. Essas paradas nunca funcionam, galera. Mesmo que o Papa fale pra você que vai funcionar, não acredite. Mas agora voltando um pouco naqueles dois do começo, bom, galera, eles tiveram alguns sinais empilhados antes de dar problema, né? A garota queria trocar de caminho porque já tinha visto uma sombra, e a amiga dela tinha sumido também. E vamos combinar que andar num parque isolado à noite não me parece uma boa ideia. Primeiro, porque dificilmente vão ter pessoas ali, e as que você encontrar podem não estar muito afim de fazer o bem pra você, se é que vocês me entendem. Numa rua, pelo menos, tem casas, prédios ou carros, com pessoas que vão escutar se você gritar. Num parque, tarde da noite, não tem nada disso. E assim, galera, já dá pra ver que eu odeio todo mundo desse grupo, né? Eles praticamente passam como uma estratégia válida entrar antes que todo mundo no esquema, pra vender na hora certa. Isso é extremamente difícil de fazer, pessoal, a menos que você tenha informação privilegiada. Muitos youtubers que divulgam esse tipo de coisa estão no esquema junto, e são quem mais lucram, então todo cuidado com esse tipo de esquema é pouco. E pelo amor de Deus, né? Não são todos que fazem esses esquemas, mas deve dar pra contar nos dedos quem se salva. E eu que não coloco a minha mão no fogo por ninguém também, né? Mas levem em conta uma coisa, todo mundo quer ganhar algo. O problema é o
cara que tá disposto a cruzar limites e te ferrar pra ganhar o dele. E tem uma coisa que o Ness tá certo. Realmente existe airdrop malicioso, que é quando uma carteira anônima te manda moedas que você não pediu, te pegando pela curiosidade. E no momento em que você aceita essa interação, você dá permissão, e um script varre a sua carteira em segundos. Então o cara tava certo em não querer essas porcarias que eles receberam. Pra vocês terem ideia, até o Vitalik Buterin, um dos criadores do Ethereum, teve a conta hackeada em 2023 e postaram um falso airdrop de NFT, que levou 700 mil dólares de quem clicou. Então a ideia aqui é simples e óbvia, né galera? Em vez de ser um idiota que nem o Kit e espalhar a coleção que ele recebeu de um cara aleatório, porque como eu falei antes, interagir com essas porcarias é o gatilho para todo o problema. Então tudo que o imbecil tinha que fazer era não interagir. Só que agora o Kit preferiu espalhar as NFTs para todo mundo. E bom, eles poderiam não ter aberto, ter devolvido pro cara ou mandado para alguma conta aleatória por aí. O que mais tem é maluco no Twitter divulgando endereço para receber airdrop. Provavelmente foi desse jeito que o Kit recebeu essa surpresinha, né? Mas o melhor jeito mesmo seria usando o endereço de queima, que é uma carteira que ninguém controla, porque não existe uma chave provada para ela. As mais famosas são com endereço 0 ou com um dead no final. Esses endereços são vazios de propósito, então enviando para essas carteiras, você não estaria envolvendo um terceiro na maldição. Nessa hora, o Kit dá o sinal de que quer dormir e manda todo mundo vazar. O James ainda tenta emplacar alguma coisa com a Cass, mas como já são 2 da matina, ela dá um fora seco nele e diz que só vai pra casa dormir, deixando o cara sem graça, já que ela costumava festejar até o sol raiar. Aí a Julia pede pra passar a noite na casa da Cass, depois de mais uma briga com o Ness, e sai pra chamar um Uber. Enquanto isso, a Cass e a Julia insistem pra Sarah ir de carro com elas, porque é perigoso demais uma mulher voltar sozinha a essas horas. Mas a Sarah recusa e garante que tá tudo bem, que ela tem um spray de pimenta e que ela e a Julia começaram a aprender Krav Maga. As amigas até tentam insistir, mas não tem sucesso. Então elas se despedem, pedindo pra ela ligar quando chegar. E o Dan, antes de ir, ainda zoa o Ness por ter acabado de tomar um pé na bunda. Após todo mundo sair da casa do Kit, o James senta num beco e troca algumas mensagens com o Ness, pois de acordo com o cara, a Cass ainda gosta do ex-namorado e fala sobre ele com a Julia. De repente, ele começa a escutar alguns barulhos ao redor, porém ele não vê nada demais e apenas vai pro ponto esperar o Uber. Em paralelo a isso, o Kit está tranquilo em casa, quando do nada, começa a ouvir alguns barulhos parecidos com o de um rato andando no apartamento. Por isso, ele se levanta e vai procurar de onde vem o barulho. Só que ao fazer isso, o cara acaba encontrando a mulher cobra e é atacado. Depois que o Kit é atacado, a Cass percebe que esqueceu o celular no AP dele e quer voltar para pegar, mas a Julia não pode ir junto, porque o Ness tá implorando para ela ir lá ficar com ele. E como é perigoso sair sozinha de madrugada, a Julia liga pro James, mesmo com a Cass se recusando a chamar o ex. E é claro que o cara topa na hora chamar um Uber para eles irem juntos. Em paralelo a isso, a Sarah está voltando para casa, quando de repente, ela recebe uma mensagem do celular do Kit. O cara fala que está vendo ela e deixa claro que não é o Kit quem está mandando a mensagem. Mas a Sarah não acredita, pensa que é apenas uma brincadeira do idiota e pergunta quem é. Em resposta, ela recebe a imagem daquela NFT amaldiçoada. Isso deixa a Sarah bem chateada e ela manda o cara ir tomar naquele lugar. Porém a entidade continua mandando mensagens e falando coisas ainda mais bizarras, como por exemplo, dizer que o Kit está morto e que ela será a próxima, o que só faz a Sarah desconfiar ainda mais, perguntar se o Kit está usando substâncias novamente e dizer que terminou com ele justamente por conta disso, além de falar que não quer ver mais o babaca, é claro. O problema é que após essas mensagens, o caminho de volta pra casa vai ficando cada vez mais sinistro pra Sarah. Aí do nada, ela recebe uma mensagem da entidade querendo saber se a jovem consegue vê-lo. Ao mesmo tempo em que a Sarah é atacada, o James e a Cass chegam no prédio do Kit, ligam pro cara e apertam o interfone. Mas como o cara não responde, os dois acham que ele saiu e aproveitam que outro morador tá saindo do prédio para entrar de fininho. Em seguida eles vão até o apartamento do Kit e veem que a porta do cara está aberta. Aí os dois entram com cuidado e percebem que o apartamento está tudo bagunçado. Apesar disso, o James liga pro celular da ex-namorada e ela consegue achar o aparelho no meio de toda essa bagunça. Só que ao fazer isso, ela também vê um pouco de sangue no chão. E o James acha que o Kit deve ter se machucado sozinho, já que ele voltou a usar umas paradinhas desde que tomou o pé na bunda. Mas tendo sido o Kit ou não, a Cass decide ligar pra polícia, até porque tem sangue no chão e os amigos deles desapareceram. Porém o James impede que ela faça isso, e diz que o cara provavelmente foi pra casa da Sarah, o que acaba deixando a Cass ainda mais preocupada, levando em conta que o Kit está doidão. A Cass então liga pra Sarah e manda o James ligar pro Kit, mas a Sarah não atende, e o celular do Kit tá tocando largado no próprio quarto. Isso acende o alerta de vez, porque a Sarah tinha prometido avisar quando
quando chegasse em casa e sumiu. E mesmo com o James insistindo que ela só deve estar dormindo depois de beber a noite toda, a Cass não engole e resolve passar na casa da amiga. O James até se oferece para ir junto. No entanto, a Cass fala pro cara ir até a casa do Ness e ver se o cara teve alguma notícia do Kit, pois ele é o fornecedor dos produtos. E novamente, a Cass até ameaça ligar para a polícia e reportar o desaparecimento de 2 pessoas se o James não fizer isso. Aí vendo que não tem opções, o James fala que antes de ir até lá, vai tentar ligar pro Ness. Por isso ele sai do quarto e deixa a Cass sozinha. Só que logo após a jovem ficar sozinha, ela vê pelo espelho que tem uma figura muito bizarra atrás dela. Por isso ela começa a gritar e a chamar o James, mas assim que o cara chega ali, ele não vê ninguém. A questão é que a Cass tem certeza do que viu e diz que quer ir embora dali imediatamente. Afinal, ela está assustada desde o momento em que a Sarah falou sobre aquelas imagens amaldiçoadas. Ouvindo isso, o James acalma a ex-namorada e do nada tenta dar um beijo nela. Porém a Cass fala que já está com alguém. Lembra que foi ele quem terminou o relacionamento e vai embora do apartamento, deixando o cara sozinho. Alguns minutos depois, quando a Cass está cruzando uma ponte, o James manda uma mensagem se desculpando com ela e dizendo pra garota avisar quando chegar na casa da Sarah. Isso parece deixar a Cass bem mexida. Só que antes que ela possa pensar sobre os sentimentos, a Cass escuta alguns barulhos estranhos ao redor e aperta o passo para sair dali. Ao mesmo tempo, o Danny está passando por uma passarela, quando de repente ele escuta vozes bizarras ao redor dele. Então o cara olha pra trás, vê que o invertido estava atrás dele e sai correndo o mais rápido que pode. Após isso, ele chega em casa e pega um santinho para estudar em paz. Enquanto isso, a Julia, que está num beco vazio, recebe uma mensagem com a NFT do cabeça flutuante. E aí, sentindo que as coisas não estão muito certas, ela também sai correndo. Bom, essa galera aí força a barra. O grupo acabou de receber, conversar e dizer que aqueles NFTs são amaldiçoados e que até teve casos de pessoas desaparecendo por causa desses trecos. Então, diferente do Kit, eu não iria dormir tranquilo assim, e muito menos acharia que era um rato dentro do apartamento, né galera? Afinal, ficar saindo pra investigar barulho de noite, sem ser algo sobrenatural, já pode ser bem perigoso. O cara poderia pelo menos ter conectado o barulho a algum perigo, né? E assim galera, essas cartas parecem serem baseadas em lendas reais, e geralmente essas maldições seguem regras. Por exemplo, a carta da mulher cobra, nós poderíamos encaixar como a medusa. E a medusa tem fraquezas, a principal delas é a desconexão da cabeça. Só que mesmo assim, a cabeça continua perigosa após ser cortada, né? Porque o perigo tá em quem olha diretamente pra ela. Então, pode ser que impedir a visão do bicho, ou não olhar diretamente pra ele te salvasse por um tempo, ou até mesmo usar um espelho contra ela, né galera? Afinal, é melhor tentar alguma coisa do que nada, igual o pamonha do Kit que nem abriu o Google pra dar uma procurada. Já a Sarah consegue ser pior que o Kit, afinal, tinham 2 amigas oferecendo carona pra ela no Uber, e ela preferiu andar sozinha na rua, ainda por cima, por várias vielas escuras. E vamos combinar, né galera? Londres já foi segura. Hoje em dia a Inglaterra tá bem lascada na questão de segurança, então mesmo com um spray de pimenta, eu não me sentiria tão confiante assim na madrugada, ainda mais levando em conta que a Sarah é uma mulher, né galera? Não dá pra se colocar em situações perigosas e imaginar que sempre vai ter um resultado bom, uma hora dá merda. E outra coisa é achar que saber uma luta vai garantir alguma coisa. Você pode ser faixa preta, mas se um cara aparece com uma faca, tem grandes chances de você se ferrar. É como sempre dizem, numa briga de faca, ninguém sai ileso. O vencedor morre no hospital e o perdedor morre no local. Sem contar que a garota recebeu diversos avisos no celular de que algo estranho tava rolando, e ela só achou que o ex dela tava doidão. Mas logo escalou pra uma imagem amaldiçoada e com várias ameaças. E eu não sei que tipo de relacionamento esses dois tinham, mas receber esse tipo de mensagem deveria deixar qualquer um meio que em choque, né? E tem um viés bem estudado sobre isso. Se chama teoria da credibilidade da fonte. A gente decide se acredita em algo, menos pelo conteúdo do que foi mandado, e mais por quem mandou. Então quando a pessoa tá cansada, com pressa ou irritada, ela vai acabar se apoiando no atalho de quem mandou, e pode ser que deixe pra lá, em vez de parar e analisar direito. Aí mesmo se a informação estiver certa, ela acaba sendo descartada por causa de quem mandou. Mas a Sarah podia fazer outras coisas ali, né? Tipo ligar pras amigas pedindo ajuda, ou correr pra alguma delegacia próxima. Mas a mulher achou que a melhor ideia era se enfiar num beco escuro, pra ser facilmente pega pela entidade. Agora sobre o casalzinho, eles entraram no que pode ser uma cena de crime, e mesmo assim, o James insistiu com todas as forças para não ligar pra polícia. O cara fez questão de pegar a explicação mais confortável pra ele. E mesmo assim, galera, a justificativa do cara é uma porcaria, né? O AP do amigo dele tá revirado, tem sangue no chão, e 2 amigos desaparecidos. Isso não é exagero, né galera? E não contente em toda essa cagada, eles cometem aquele erro clássico, se separam em vez de ir procurar pelos amigos juntos. Essa é a melhor forma de ser atacado pela entidade da carta deles, né galera? O mínimo que eles deveriam fazer era ir juntos até a casa do Ness e ver se o Kit estava lá. Mais tarde, quando o Ness está de boa em casa, ele recebe uma ligação do Dan, perguntando se ele também viu, o que deixa o Ness totalmente confuso. Por conta disso, o Dan explica que na hora que ele estava voltando pra casa mais cedo,
ele viu o monstro da NFT no caminho, e por isso acha que aquele papo sobre as imagens serem amaldiçoadas é verdade. O Ness obviamente não acredita nisso, e começa a pensar que o Dan está tentando se vingar por ter seguido o conselho dele e vendido o Bitcoin por 100 libras. Mas o Dan garante que não é nada disso, e explica que está estudando sobre essas imagens há mais de 2 horas. O curioso é que ao ouvir isso, o Ness fala que são 3 da manhã, e que eles não estão com tempo para besteira, o que é bem estranho, levando em conta que eles saíram da casa do Kit às 2 da madrugada, e o Dan diz estar estudando há mais de 2 horas. Mas enfim, né? O Dan fala que leu muita coisa em fóruns, viu vários vídeos, e descobriu que algumas pessoas desapareceram por brincar com isso, pois as criaturas das imagens são seres mitológicos de várias culturas. Além disso, elas apareceram em diferentes países no decorrer dos séculos, e foram temidas por todas as crianças. Aí como o Ness entende que as imagens são baseadas em lendas antigas, o Dan fala que talvez as lendas originais possam ser inspiradas em maldições verdadeiras, o que faz o Ness dar muita risada, claramente pensando que o amigo tá doidão. E para mostrar que está certo, o Dan lembra que o Ness pegou a NFT da loira do nariz de algodão, e fala que a primeira lenda sobre ela surgiu no Brasil, no século XVIII. A loira era uma mulher rica que morreu nas mãos do amante quando ele descobriu que estava sendo traído. Desde então, o espírito dela caça homens maus. E assim como cada NFT é única, cada maldição também é única. Só que o Ness escuta alguém tocando a campainha, e desliga a chamada antes que o Dan possa falar como afastar esses espíritos do mal. Assim que o Ness abre a porta, a Julia aparece toda assustada, pedindo pro cara acender as luzes. Porém, como é um babaca, ele fala que só vai acender as luzes se ela explicar o que aconteceu. Por conta disso, a Julia explica que está sendo seguida, e que algo muito estranho aconteceu. Afinal, os olhos do NFT cabeça flutuante mudaram de cor. Na hora em que ela fala isso, o Ness começa a pensar que ela e o Dan estão tramando alguma coisa pra zoar com a cara dele, até porque os dois estão falando sobre as mesmas coisas. Aí a partir disso, ele não se segura mais e fala tudo o que tem na mente, que a Julia faz o que quer e que não se importa com ninguém, fazendo uma das piores atuações que a gente já viu na vida. Porém, antes que o Ness possa continuar piorando ainda mais a relação deles, ele recebe uma ligação do James. O James pergunta se o cara vendeu substâncias pro Kit e se o viu essa noite, mas como o Ness responde que não faz mais essas coisas, o James revela que o Kit e a Sarah desapareceram e pergunta se pode dar uma passada na casa do Ness, algo que o cara não vê um problema. Assim que a ligação acaba, o Ness conta pra Julia o que está acontecendo e fala que o James vai chegar em pouco tempo. Sabendo disso, a garota pede pro namorado devolver o telefone para que ela possa falar com o Dan, afinal os dois passaram pela mesma coisa. Só que além de não devolver o aparelho, o babaca ainda tenta forçar a Julia a se desculpar pela forma como ela se comportou nessa noite, falando como se fosse o dono dela. Por isso a Julia morde a mão do otário, recupera o telefone e vai embora dizendo que nunca mais vai voltar. O problema é que depois que a Julia sai do apartamento do Ness, ela recebe uma mensagem do Uber dizendo que não pode ir até ela por conta de uma obra na rua e que é pra ela ir ao local em que ele está. E ela até insiste pro cara ir ali, só que a mulher tá numa viela, nem entra carro ali. Aí mesmo estando cagada de medo, a Julia resolve ir até lá, mas no meio do caminho, ela começa a ouvir uma voz assustadora, recebe novamente a imagem do cabeça flutuante e é atacada pela entidade. Ao mesmo tempo, o Dan está em casa, tentando entrar em contato com os amigos para avisá-los do perigo que são as NFTs. A única coisa que o coitado não sabe é que 3 deles já foram de base. Enquanto isso, o Ness está no banho quando de repente, recebe uma imagem bizarra da loira nariz de algodão. Então ele escuta alguns barulhos vindo do apartamento e sai do banheiro para verificar. Só que ao fazer isso, ele é atacado pelo demônio. Bom galera, o Dan ficou mais de 2 horas pesquisando essa porcaria e finalmente descobriu o que eu já tinha falado antes. Essas cartas seguem regras. Essas criaturas não são só um JPEG feio que alguém desenhou depois de fumar muita samambaia. Algumas delas vieram de lendas reais de países diferentes. E boa parte desses bichos praticamente tem um tutorial no Google de como acabar com eles. A carta da Cass é o Jorogumo, uma aranha de uma lenda japonesa. Tem um conto antigo chamado Tono Igusa, em que um samurai percebe alguma coisa atacando ele no escuro, dá uma espadada no bicho e no dia seguinte encontrou uma aranha morta no teto toda cortada. Então, pra resumir, é só meter a espada na aranha. E bom, o problema é que eles não têm uma espada, né? Então eu acho que nesse caso dá pra testar com uma faca, né galera? Vai que cola. E por mais que botar fogo numa aranha pareça tentadora, não vai funcionar nessa aqui. Em algumas histórias, são justamente as aranhas que sopram fogo. Já a cabeça flutuante da Julia tem um manual quase de videogame. Ela aparece em um monte de lugar com nome diferente, como Manananggal nas Filipinas, Razue na Tailândia, e a mecânica é praticamente a mesma. De noite, a cabeça se separa do corpo e sai caçando enquanto o corpo fica largado em algum lugar. E o jeito de acabar com ela é achar o corpo, jogar sal
portal nele ou tirar ele do lugar e impedir a cabeça de voltar antes do sol nascer. Só que a outra metade das cartas é onde vira uma desgraça, porque a loira do nariz ou algodão do Ness é uma lenda brasileira de verdade, meio que uma prima da loira do banheiro ou da Blood Mary, mas a história só ensina como chamar a desgraçada. A versão que circula fala de entrar sozinho no banheiro, dar descarga 3 vezes, deixar o like no canal e chamar ela olhando no espelho. Bom, uma parte aí é mentira, mas a verdade é que não existe uma maneira de mandar ela embora. Eu sempre saía correndo do banheiro da escola quando fazia isso, não sei vocês aí. Então, pela primeira vez, nem pesquisaria salvar esse bando de idiotas. A defesa é o que eu já tinha dito lá no começo, se livrar da carta. E dizem que essa lenda começou lá em 1891, por conta de uma mulher rica de Guaratinguetá, a Maria Augusta, que teve que casar na marra aos 14 anos, e a coitada morreu aos 26. Eles contam que o espelho quebrou no casarão dela na hora que ela morreu, e a parte do algodão vem daquele algodão em que botam no nariz do defunto. Só que aqui inventaram outro passado pra ela, que ela teria sido assassinada pelo amante por traição, caça homens maus, e ainda jogaram a mulher lá pro século XVIII. A Maria Augusta era do século XIX. Então da lenda brasileira, sobrou só o nome e a mulher rica, o resto foi no freestyle. Agora o invertido do Dan é pior ainda, porque isso aí nem é lenda, e sim uma ficção moderna. Em 2018 surgiu uma criatura parecida num quadrinho da DC, e tem também aquele terror de internet do Trevor Henderson. Então você pode pesquisar até cansar que não vai achar nenhuma mandiga pra parar esse treco. E não existe uma lenda sobre as gêmeas siamesas que o James tirou, então é meio difícil descobrir o que fazer contra isso também. Então pra essas três, que não tem uma fraqueza encontrável, aqui eu usaria o kit Supernatural, o círculo de sal e ferro. Já a Julia, ela consegue piorar o negócio, porque ela mesma falou que estava sendo seguida, viu os olhos da imagem mudarem de cor na frente dela e ainda ficou sabendo que o Kit e a Sarah tinham sumido. O cérebro dela deveria estar praticamente tocando uma sirene antes mesmo dela sair da casa do Ness, mas só que tava desse jeito aqui. E por mais otário que o Ness fosse, era melhor ficar ali com o cara ou em qualquer outro cômodo enquanto liga pra polícia, do que ir pra rua e ficar sozinha virando uma vítima fácil pra essas entidades. Porque o Uber não foi buscar ela e mandou a mulher caminhar até outro ponto, de madrugada, num lugar estranho, e ela só foi, né? O senso de sobrevivência da Julia deve ter pensado o seguinte: se tem alguém me seguindo por 3 quarteirões e algo parecido já aconteceu com meus amigos, talvez seja uma boa ideia eu voltar pra rua e me enfiar num beco escuro. Afinal, não vai dar nada, né? Agora o Ness recebeu 2 relatos separados. Primeiro, o Dan ligou falando que viu a criatura da carta, e depois a Julia apareceu na porta dele apavorada, dizendo que também estava sendo seguida por alguma coisa, e os dois nem tinham se falado. Quando duas pessoas não combinam nada e te contam a mesma história maluca, isso devia acender um alerta na hora. Mas o Ness lê tudo ao contrário e acha que o mundo gira em torno dele. E o irônico é que foi o próprio Ness que deu o melhor conselho no começo da noite, que um airdrop vindo de uma carteira anônima é golpe e você não interage. Ninguém ouviu ele quando ele tava certo. E agora que todo mundo tenta avisar que a parada ficou séria, é ele que resolve não ouvir ninguém. E assim, galera, não custava nada tratar aquilo como verdade, acender as luzes, colocar o povo no viva voz para armar um plano e ver se tá todo mundo bem. Se fosse uma zoeira, o máximo que ia acontecer é o pessoal dar risada dele, aí ele poderia xingar os caras à vontade. E digamos que o preço por fazer isso foi bem mais caro, afinal, o maluco morreu da mesma forma idiota que o Kit. Após o Ness ser finalizado, o James entra no prédio do Ness e liga pro Dan pra avisar que essa brincadeira de NFT amaldiçoada não é nem um pouco legal, se foi isso que os amigos planejaram como uma festa de boas-vindas por ele finalmente voltar pra Londres. Mas a hora em que o Dan começa a se explicar e dizer que isso é muito sério, o James chegou ao apartamento do amigo e vê que ele está aberto, assim como o AP do Kit. Sabendo disso, o Dan manda o James tomar cuidado e reforça que cada maldição é única, e por isso, o jeito de acabar com ela também é. Então, ele fala que pra acabar com a loira do nariz de algodão, é preciso fazer ela se olhar no espelho. Só que o James acha aquilo tudo ridículo. Corta o Dan no meio da frase dizendo que liga depois e desliga pra ir verificar o apartamento. Logo ele chega ao banheiro e acaba dando de cara com a loira nariz de algodão, que se contorce toda e tenta segurar o pé do cara. Por conta disso, o James cai no chão apavorado e vai se arrastando pra sala de estar. E ao fazer isso, ele vê o Ness jogado no chão sem vida. Aí percebendo que o Dan estava certo sobre as imagens, ele tira uma foto da maldição e mostra a foto pra ela, fazendo com que o espírito desapareça. Depois disso, o James liga pro Dan, conta que o Ness morreu e fala que o cara estava certo sobre as maldições, além de também explicar que expulsou a loira do nariz de algodão, tirando uma foto dela e mostrando pro espírito. Sabendo disso, o Dan tenta acalmar o amigo e falar que apesar de ser muito tarde pro Ness, eles ainda podem sobreviver a isso, pois existe uma forma de lidar com cada uma dessas maldições. Então, James vê que ficou com a perna marcada por conta do aperto que recebeu e pergunta o que ele precisa fazer para parar a maldição da Cass. O problema é que ao pesquisar sobre isso, o Dan descobre que o espírito da Cass é baseado num Jorogumo, um tipo de yokai, e só pode ser finalizado com um golpe de espada. E bom, como eu falei antes, eles não têm uma, né? O que deixa o James bem apavorado, já que não dá pra arrumar uma espada tão rápido. Pra piorar ainda mais, o James começa a ouvir algumas batidas atrás dele e vê que a maldição das gêmeas siamesas tá ali dando um tchauzinho. Então ele conta
conta sobre isso e pergunta como faz para parar a própria maldição. Em resposta, o Dan explica que ainda não teve tempo para pesquisar, só que como tudo que é ruim pode piorar, o santinho que estava na mesa do Dan desaparece da mesa e as luzes do quarto dele se apagam, deixando bem claro que ele também está na mira da maldição. Por isso ele desliga a chamada e foca em tentar salvar a própria vida. Após isso, o Dan fala para a maldição que ele fez um círculo e que sabe como detê-la. Mas assim que ele vê o demônio dentro do apartamento, o cara esquece tudo que tinha lido e sai correndo para dentro de uma dispensa. E aí, sem ter mais para onde correr, ele é alcançado e agarrado pela criatura. O bizarro é que no momento em que isso acontece, a maldição simplesmente desaparece e o Dan recebe uma mensagem dizendo que a NFT dele foi comprada. Vendo isso, ele entende na hora o que aconteceu e decide ligar pro James. Aliás, enquanto o Dan desligou a chamada, o James saiu correndo pro banheiro, fazendo o máximo de silêncio possível. Nessa hora, o Dan liga pra ele e fala que estava totalmente errado sobre a forma de lidar com as maldições. O cara explica que a única forma de ficar livre é enviando a NFT para outra pessoa. O problema é que na hora em que o Dan fala isso, as gêmeas aparecem dentro do banheiro e deixam o James cagado de medo. Aí no reflexo de sobrevivência de um babaca, o James acaba mandando a imagem pra pessoa que está mais fácil, que no caso é o coitado do Dan, e por isso ele começa a se desculpar pra caramba. O problema é que não existe mais tempo pra discussão, e o Dan acaba sendo atacado e finalizado pelas gêmeas. Após escutar o Dan batendo as botas, o James não perde tempo e liga pra Cass, que tinha acabado de chegar no prédio da Sarah. Ele não conta nada do que aconteceu, e apenas fala pra ex-namorada se livrar da NFT amaldiçoada. O legal é que na hora em que ele fala isso, a Cass revela que deu essa NFT pra um cara aleatório do Twitter há muito tempo. Só que nessa hora, o sinal da ligação começa a ficar ruim, e a Cass desliga a chamada pra subir até o apartamento da amiga, e nem escuta o James pedindo pra ela ficar. Chegando lá, a Cass vê que a porta está aberta, e entra pra ver se a Sarah está bem. Mas essa com certeza foi a pior decisão possível, pois ela encontra a Sarah parada no meio da sala, e de início, não consegue ver nada de errado, já que a luz está apagada. Porém ela percebe que a amiga está meio estranha, acende a luz, e vê que na verdade, a Sarah está muito diferente, e com uma forma demoníaca. Algum tempo depois, o James chega ao apartamento da Sarah, e encontra a Cass toda estranha, parecendo que teve a alma arrancada do corpo, e com os dentes cheios de sangue. E bom, mais um entrou pra conta, né? Ok galera, o James é tipo aqueles caras que liga pro suporte, o técnico manda ele reiniciar o PC, e ele fica teimando, falando que isso não vai resolver nada. E quando o cara reinicia, o problema simplesmente some. Eu simplesmente odiava isso na época que eu trabalhei no suporte de uma empresa. O tanto de vezes que eu tinha que sair da minha sala só para reiniciar PC era absurdo. E sim, galera, eu já trabalhei com muita coisa, mas eu vou jogando a lore da minha vida pra vocês de pouco em pouco. Mas voltando pro filme, o pior de tudo é que tinha um box espelhado no banheiro, né? E provavelmente também tinha um espelho. Então esse cara nem precisava passar esse sufoco todo pra resolver a situação. Era só dar uma bicuda no bicho enquanto ela tava se estralando toda, e fazer ela olhar pro espelho. Mas de qualquer forma, a ideia da foto funcionou, né? Já o Dan, pra um cara que tava pesquisando sobre tudo dessas NFTs malditas, ele se preparou mal, né galera? Qual o sentido de fazer a porcaria do círculo lá na cozinha, longe do PC que você usa pra fazer as pesquisas? Mais idiota ainda é correr pra fora do círculo, né? Por sorte, o cara vendeu a porcaria do NFT, e coitado de quem comprou. E galera, o Dan é o exemplo perfeito de quando você deve aprender se ajuda ou não alguém. Ele tava passando as jogadas pra todo mundo, e o babaca do James não pensou duas vezes antes de ferrar o Dan, pra poder ir gadear a mina que não tava nem afim dele. E ainda por cima, isso que o cara fez foi extremamente idiota. Afinal, galera, tudo que o cara precisava fazer era transferir a porcaria do NFT pra uma carteira. E assim, pessoal, o Ness tava morto na frente dele. Era só ele tentar mandar essa bagaça pro defunto. Pra que mandar justo pro único amigo vivo seu que sobrou? Eu sei que até dá pra jogar um pouco da culpa pro Dan. Afinal, ele não previu que o James era um imbecil e não falou pra ele transferir pra um morto, ou passou um endereço pra fazer isso. Mas aí é fogo, né? O Dan tá simplesmente cercado de imbecis. Além de ajudar todo mundo, o cara ainda tem que dar a informação mastigada pro maluco não te ferrar. E por falar em transferir criptos pra carteiras que não tem mais donos, no mundo cripto, galera, tem vários bitcoins que simplesmente estão desaparecidos, em carteiras que a galera perdeu a senha ou que a pessoa faleceu, pois precisa de uma chave privada pra acessar essas carteiras, e tem gente que decora essas palavras e literalmente leva pro túmulo. Pra vocês terem ideia, tem quase 3 milhões de bitcoins, é quase 14% do total que tá parado há mais de 10 anos. E galera, relaxa que fica pior, tem um coitado que talvez seja o cara que mais sofreu com uma parada dessas. Isso porque a namorada dele, na época, jogou no lixo um HD de 8 mil bitcoins por engano. Isso aí dá 2,6 bilhões de reais. Sim, galera, é B de bilhão. Imagina como é que esse cara dorme todo dia. Quando você estiver triste, lembra desse coitado aqui. Garanto que o seu problema não vai ser do tamanho do dele. E o detalhe mais cruel, galera, ele sabe onde tá e não pode ir procurar. O cara tentou comprar o aterro para poder procurar o negócio, e a prefeitura negou. E do jeito que o governo é, os caras
já acharam isso aí faz tempo. Ele ficou anos tentando uma autorização para procurar, e no fim, um juiz proibiu o cara de fazer isso. Ele ainda ficou com mais de 100 mil libras em dívidas. Fora isso, eu não sei por qual motivo essas malditas NFTs começam a possuir as pessoas, galera. Sinceramente, eu não sei como é que eu terminei de assistir isso aqui. O pior é que eu fiz a minha esposa assistir essa porcaria e ainda passei a maldição pro roteirista e pros editores. Provavelmente só a gente, mais meia dúzia de pessoas, assistiram essa porcaria até o final, porque é extremamente difícil passar daquela conversa na festinha do começo. Então, galera, como eu assisti essa podreira até o final, eu vou aproveitar que eu tô aqui e fazer umas teorias. A primeira delas é que talvez essa coleção se abasteça das próprias vítimas. Então quem morre segurando uma NFT dessas, acaba virando uma delas. E como são 666 imagens, vaga o que não falta, né? E o que mais me faz acreditar nisso é a Sarah. A mulher foi pega na rua, sumiu a noite inteira e no fim apareceu de pé na sala da casa dela falando que morreu. Mas na verdade ela virou aquela coisa em vez de um defunto. E olha que isso aí já tinha sido plantado logo no começo. A Sul contou que a Bonnie deu a imagem pra ela e que depois ligou agindo estranho. E aí nunca mais apareceu. Repara também que ninguém ali fala em gente morta. O pessoal fala de desaparecidos. Agora a outra teoria é bem mais interessante, porque ela funciona igualzinho às pirâmides que essa galera adora. Quando você recebe uma dessas cartas, você entrou na pirâmide. E mesmo repassando pra frente, você continua preso no ciclo, porque uma vez lá dentro, você já virou parte dela. Então teoricamente, não teria como escapar de nada. E é exatamente o que acontece. O Jamie se livrou empurrando a dele pro Dan, e o Dan morreu no lugar dele, mas depois ele acabou morrendo também. A Cass achou que tinha se livrado empurrando para um cara aleatório do Twitter, que deve estar até agora sem entender no que se meteu. O pessoal tentou se salvar arrumando um otário para segurar a bomba, que é exatamente como a pirâmide anda. E a Cass é a prova de que talvez não dê pra sair. A mulher tinha passado a carta fazia tempo, tava sem nada na mão, e mesmo assim terminou igual aos outros. Então galera, a única salvação é não espalhar o seu endereço cripto para desconhecidos, e não interagir com qualquer porcaria na internet. E bora falar das notas disso aqui, né galera? Com esse tanto de personagem dá até um desespero. E como tem muita gente, eu vou ter que dar uma acelerada aqui. Começando pelo Kit, ele leva um 0. O cara recebeu 7 imagens de um estranho, e achou que a piada da noite era distribuir pros amigos. A Sarah fica com 1. Ela trouxe o manual da maldição pra festa, e não aplicou uma linha dele em si mesma. Já o Ness também tira 1. Ele foi o único que falou a coisa certa a noite toda, mas o único que desligou na cara de quem tinha a resposta. A Julia leva um 2. Ela foi pra rua de madrugada, já sabendo que tinha alguém atrás dela. O James também leva um 2. Ele chamou a solução do Dan de ridícula, barrou a polícia e ainda empurrou a própria maldição pro amigo que estava salvando ele. A Cass fica com um 4. Ela se livrou da carta por acaso bem antes que todo mundo, e ainda assim, foi a única ali que quis chamar a polícia. O top dessa turma aí é o Dan, com uma nota 5. Foi o único que sentou pra pesquisar, mas mesmo assim o cara conseguiu fazer várias cagadas na proteção dele mesmo, tipo fugindo do próprio círculo. Já a coleção do Crypto Horrors fecha com um 9. Ela se espalhou usando a ganância dos donos, e a única carta que perdeu foi pra própria foto. Já o mais burro dessa história é o Ness. O cara tinha a resposta certa antes de todo mundo, e ainda recebeu 2 avisos independentes na mesma noite, um pelo telefone e outro batendo na porta dele, e o cara tratou os dois como uma armação pra zoar com a cara dele. O cara fez cagada atrás de cagada. Ele desligou no único cara que sabia das coisas, negou a luz acesa pra própria namorada, e pegou o telefone dela pra cobrar desculpas. E ainda de tabela fez a coitada da namorada ter que sair da casa dele. O menos burro é o Dan. E sim galera, não tem gente inteligente aqui, né? Enquanto o resto do grupo ficava ligando um pro outro pra discutir se estava tudo bem, o cara passou umas horas garimpando o fórum em vídeo, e até conseguiu algumas dicas que funcionavam. O problema é que ele não salvou nem ele mesmo, mas foi o único cara que tentou entender o que estava acontecendo. O restante só tava andando em círculos. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só aposto que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis. É só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar a NFT Cursed Images. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir. E lembre-se de não mexer com nada que seja demoníaco.